Estamos de volta para a nossa sessão, e a sessão muito importante, ao convite dessa mesa diretora e também desse presidente, vereador Walter Hayashi. Nós convidamos o Dr. Pagan, que é um juiz muito importante, de vasto conhecimento e prestação de serviço para a nossa cidade, para estar aqui hoje, para que a gente possa conversar um pouco sobre o serviço que tem sido prestado pela nossa cidade, e também a doutora Cidinha, também conhecida como doutora Cidinha, né, do PROCON, já é conhecida já da nossa cidade, conhecida dessa Casa de Leis. Eu queria já, sem perca de tempo, já para a gente poder fazer as explanações, convidar primeiramente o Dr. Pagan, para que o Dr. Pagan possa fazer uso da palavra, sinta-se à vontade. Para a gente aqui da Câmara Municipal de São José dos Campos é sempre um prazer a gente receber as autoridades importantes e que contribuem tanto para a sociedade e para a cidade de São José dos Campos. Boa noite, Shakespeare. Boa noite aos nossos colegas vereadores. Eu quero, na pessoa da doutora Cidinha, cumprimentar também ao público que está presente, mas dizer especialmente da honra de estar aqui. É a primeira vez que eu venho, já estou há 10 anos em São José. Em Jacareí eu tinha uma presença um pouco mais intensa, tendo em vista que nós estávamos muito próximos, né? Mas aqui em São José é a primeira vez que eu venho no plenário participar de uma sessão, e eu gostaria de agradecer imensamente essa honra de poder estar presente e, mais que isso, estar com vocês para apresentar um projeto que nos é muito caro. Então, a doutora Cidinha vai falar um pouquinho sobre o PROCON, depois eu comento algumas coisas sobre o juizado, se vocês assim permitirem, porque vocês vão perceber que está numa sequência. Então, por hora, eu gostaria mesmo, tem alguns vereadores em que eu já conheço, né, que a gente já teve alguns contatos, então, por isso, eu quero agradecer esse carinho de nos receber aqui. Obrigado, doutor Pagan, que logo vai fazer os seus comentários e utilizar a palavra, mas antes eu gostaria de convidar a doutora Cidinha, do PROCON, para que ela possa fazer uso da nossa tribuna, para fazer melhorar a sua explanação ali, e as explicações e os números e os dados aqui do PROCON da nossa cidade, esse serviço que é feito também aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos pelo CAC, uma ideia do nobre vereador Dilermano Dier, que à época, nos anos de 2005, eu ainda garotinho, andando de pé no chão, na região do Novo Horizonte, me lembro que Vossa Excelência, muito bem abriu aqui esse CAC aqui importante, com várias parcerias que estamos procurando resgatar a altura da ideia de Vossa Excelência. Com a palavra, nobre doutora Cidinha, do PROCON. Primeiramente, boa noite a todos e a todas, os presentes nessa casa, os telespectadores, os colegas que estão aqui prestigiando o nosso trabalho. Com muito orgulho e com muito carinho que tanto eu quanto o Dr. Pagan nos preparamos para estar presentes aqui hoje. Porque nós entendemos que os vereadores podem ajudar, e muito, o trabalho que nós desenvolvemos. E, afinal de contas, se nós não tivermos infinitos parceiros pela nossa cidade, pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país e até fora do nosso país, fica difícil a gente promover e proceder à defesa do consumidor da forma que a gente entende que deve ser procedido. Então, eu trouxe uma transparência para vocês, que tem como objetivo, primeiro, explicar aos que estão presentes qual é o funcionamento do PROCON. Então, por favor, se a gente puder começar, eu agradeço. Em primeiro lugar, o que é o PROCON? Né? Até hoje, ainda muita gente, embora saiba que ele é um órgão público, municipal, de defesa do consumidor, ainda tem muita dúvida de que tipo de defesa e que tipo de procedimentos o PROCON adota. Então, por favor, o PROCON é um órgão municipal, tem por objetivo elaborar e executar a política de proteção e defesa do consumidor no município de São José dos Campos. Como ele é o PROCON municipal, então ele trata da defesa do consumidor, da política de consumo no município. E, para isso, ele conta com um grupo de funcionários
com diversos caráteres técnicos, que fazem principalmente a educação para o consumo, ou seja, é obrigação do PROCON fazer educação para o consumo, levar aos consumidores informações para que eles possam se proteger. Atendimento ao consumidor e também ao fornecedor, ou seja, embora o PROCON seja um órgão de defesa do consumidor, todo fornecedor que nos procura em busca de informações também é atendido. Nós temos aqui em São José dos Campos o setor de fiscalização e temos também o setor de audiências de conciliação. Então, o PROCON aqui conta com servidores de carreira, comissionados, estagiários, integrantes do programa de incentivo e a qualificação. É esse grupo de pessoas que faz essa quantidade de tarefas que a gente vai apresentando aí ao longo da nossa apresentação. Por favor, o próximo. O PROCON Municipal de São José dos Campos, para a gente saber de onde originou, né? Ele foi criado em 12 de 6 de 92 pela Lei Municipal 4.206. Mas antes, o Poder Executivo já tinha estabelecido um convênio, em 88, com um programa de proteção e defesa do consumidor. Então, é antiga na nossa cidade a defesa do consumidor. E nós vamos ver que não é assim em tudo quanto é canto. Nossa atuação se baseia na Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública, interesse social. O que significa isso? Que todos têm que cumprir o Código de Defesa do Consumidor, previsto na Constituição Federal, nas disposições transitórias. Por favor, o próximo. Quantos PROCONs tem no Brasil? 842. Quantos tem no estado de São Paulo? 270, sendo 267 conveniados com a Fundação PROCON e 3 apenas não conveniados. Então, se você vê um país como o nosso, tem 842, 270 está no estado de São Paulo, óbvio está que a maioria dos PROCONs se concentra no estado de São Paulo. Por favor. O próximo. Isso. O PROCON, então, ele é um órgão municipal que tem um convênio com a Fundação PROCON, do Estado de São Paulo, que é ligada à Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça tem a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que se relaciona, que é ligado com a Fundação PROCON e, portanto, com os PROCONs municipais. Então, quando eu cadastro uma reclamação, quando entra aqui no PROCON Municipal de São José dos Campos, um registro de uma queixa de um consumidor, imediatamente o Ministério da Justiça está recebendo essa queixa e ela está fazendo parte dos seus dados, do seu banco de dados do Ministério da Justiça, assim como dos 800 e tantos PROCONs que existem. Onde nós estamos em São José dos Campos? Eu acho que a essa altura do campeonato, as pessoas que estão nos assistindo aqui já sabem. Nós estamos agora no Fórum Antigo, ali no centro da cidade. Nosso atendimento é aqui pela Francisco José Longo, não é pela aquela entrada principal do Fórum. E onde mais? Vamos lá. Então, tem PROCON lá e tem PROCON aqui na Câmara. Aonde que é o PROCON na Câmara? Posto avançado do CAC, que a gente inaugurou há 2 anos atrás e permanece até hoje e tem sido um excelente ponto de apoio para todas as vezes que o PROCON municipal precisou. Como era o antigo PROCON municipal? Por favor. O antigo PROCON municipal, por mais esforço que tivesse, era um lugar apertado, acanhado, que não nos permitia prestar o atendimento que nós gostaríamos e que nós achávamos que era interessante para o consumidor. Então, a gente ficava numa casa, né, de 2 andares, com atendimento, era muito difícil prestar o atendimento para o consumidor ali, embora, ainda assim, o PROCON tenha avançado muito em defesa do consumidor nos anos em que ali esteve. E o novo PROCON municipal? Olha que bonito. O novo PROCON municipal é uma estrutura criada, nós inauguramos no dia 15 de dezembro, muito ampla, moderna, que nos possibilita prestar um atendimento mais qualificado e muito mais confortável aos consumidores. Então, o consumidor que nos ouve pode exigir mais até da gente a partir do momento da inauguração.
A gente tem agora, ao invés de 12 guichês, como nós tínhamos antes, nós temos 23 guichês, nós temos recepção, equipamentos, computadores que nos permitem prestar esse serviço. Bom, e o PROCON na internet, né? Como é que está o PROCON municipal na internet? Porque hoje é importantíssimo, é uma ferramenta que todo mundo usa. Não se comunica quem não tem hoje, não está conectado com a internet, não é assim? Então, o nosso PROCON também, na página da Prefeitura, o nosso PROCON está lá, olha, vai lá embaixo no link PROCON, vai abrir a página e vai ter essa série de informações. Então, pouca gente conhece, mas na página da Prefeitura nós temos, inclusive, informações sobre consumo, como consumir, o que fazer quando um produto apresenta defeito ou vício. Quer dizer, está aqui na página da Prefeitura. Aqui também tem, nesta página, tem o site... Por favor, passa para o próximo slide. PROCON municipal, né? Isso. Aqui também a gente tem o cadastro de atendimentos do PROCON. Então, como eu disse para vocês, toda a reclamação que eu cadastro, ela vem para esse site. Todo dia, às 6 horas da tarde, a Fundação PROCON atualiza o site. Então, diariamente, os consumidores podem acompanhar o desenvolvimento das empresas. Vejamos aqui. Volta, por favor. Olha só, aqui no consumidor... Olha, se a gente pegar esse aqui, o atendimento de 2014. Quem eram os campeões no ranking nosso? Eram as empresas de telefonia e, em segundo, os bancos. Por favor, retorna. Isso, ranking. Agora, vejamos 2015. O que mudou? Quase nada mudou. Mas veja a riqueza do detalhamento desse ranking. Ele não tem só quanto houve de reclamação, ele tem quanto houve de solução e tem também quais foram as principais reclamações. Então, quem tem internet, faça esse teste. Quem está em casa, ou mesmo quem está aqui com o computador, abra e veja a riqueza de detalhe que pode orientar o consumidor antes dele tomar um empréstimo, antes dele comprar um imóvel, antes dele ter uma série de contratos que ele pode fazer com os fornecedores. Mas há também, atualmente, uma nova ferramenta fundamental e importantíssima criada pelo presidente Dilma, pelo Ministério da Justiça. É o site consumidor.gov.br. Por que esse site é interessantíssimo para o consumidor? Porque é uma maneira que o consumidor tem de se relacionar diretamente com o fornecedor. Então, as empresas voluntariamente se cadastram nesse site monitorado pelo Ministério da Justiça e eu, consumidora, vou lá e me cadastro também e faço a minha reclamação ali. Quando eu me cadastro, eu assino um convênio que eu sou obrigada a responder em 10 dias. Então, em 10 dias, eu tenho provavelmente resposta de muitas questões que eu coloco aqui, se a empresa estiver cadastrada. Substitui o PROCON? Não, não substitui. É mais uma ferramenta. É como se eu comprasse um guarda-roupa numa loja de móveis e eu percebesse que o guarda-roupa tem defeito, ao invés de eu ir diretamente no PROCON, o que é correto, eu fosse primeiramente na loja, tentar resolver ali na loja. Mas e se eu entrar aqui nesse site e eu não conseguir resolver o problema? Ora, eu vou imprimir essa página e vou levar ao PROCON, e o PROCON já vai ter meio caminho andado. Toda aquela fase preliminar, o PROCON não vai precisar fazer mais, porque eu já fiz diretamente com o consumidor, fornecedor, me desculpem, e vou provar ali no PROCON. Por favor. Mesma coisa, se eu comprar qualquer produto por internet, eu não preciso ir ao PROCON para fazer a reclamação se ele apresentar um problema. Eu posso entrar neste site, que é o site da Fundação PROCON, eu vou ter um link lá em cima, olha, atendimento eletrônico, e vou fazer a minha reclamação aqui pelo site. É igualzinho se eu tivesse numa sede de um PROCON. Exatamente do mesmo jeito, essa ferramenta é importante para quem tem acesso à internet. Por favor. Quem que a gente atende? Nós atendemos do PROCON, como o próprio nome diz, principalmente os consumidores, órgão de proteção ao consumidor. Quem é o consumidor? Que tipo de relação nós atendemos no PROCON? A relação de consumo, que é aquela relação onde está presente um consumidor final, um fornecedor e um produto e serviços. Tá? Onde tem essa relação é
onde houver essa relação, esta pessoa, caso tenha o seu direito desrespeitado, pode procurar o PROCON para se socorrer, tanto em produto como em serviço. Quando a gente fala em produto, fica fácil para todo mundo saber. Quando a gente fala em produto, em serviço é mais difícil. O que é serviço? Água, luz, esgoto, serviço bancário, um pintor que eu contrato para pintar a minha casa, um marceneiro que eu contrato para fazer móveis da minha casa. Tudo isso é prestação de serviço. Se eu contratei, vou pagar, tive um contrato, ainda que verbal, ainda que ele não seja escrito, e aconteceu qualquer problema, eu posso e devo procurar o PROCON para me orientar, caso surja algum problema posterior à minha compra. Mas também, se eu quiser procurar o PROCON antes, por me sentir inseguro, eu também posso procurar o PROCON, e o PROCON vai me ajudar, vai me orientar a contratar aquele serviço, de que forma que deve ser aquele contrato, para que eu tenha segurança. Por favor. Como trabalhamos? Essa coisa é bastante importante, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, embora pareça complicado. Não é. Olha só, um consumidor chega na triagem do PROCON. A primeira coisa que vamos ver se o assunto dele é de consumo. Se não é de consumo, ele vai ser encaminhado para o órgão competente. É obrigação nossa. Não tem que dizer, não é aqui. Não é aqui, mas vai lá com o doutor Pagano, o juizado especial civil que funciona na rua tal, número tal. Não é aqui, mas é lá na Defensoria Pública que funciona de tal a tal hora. Ele vai sair de lá, com raríssimas exceções, com um papelzinho na mão para onde é que ele deve se dirigir. Mas se a relação dele for de consumo, ele vai para o registro da demanda, ele vai para um atendente nosso. Registro da demanda, que tipo de demanda que eu tenho? Simples consulta, o nome já diz. Moça, eu quero saber o que fazer aqui. Resolveu, ele sai esclarecido, pronto, acabou. Segundo tipo de atendimento, atendimento preliminar. O que é preliminar, todos sabemos. Atendimento preliminar é antes de eu registrar qualquer reclamação, eu vou ver o que está acontecendo. E essas coisas acontecem nos casos novos que surgem no PROCON e que não apareceram ainda. Então, o que a gente faz? Para nos informar e para informar o consumidor, a gente faz o atendimento preliminar. Outro atendimento que a gente faz, carta de informações preliminares. Nós temos 2 meios, a simples, para aquele fornecedor que não se cadastrou ainda conosco, e temos a carta de informação preliminar eletrônica. Eu registro e, na hora, o fornecedor já fica sabendo que tem uma reclamação contra ele. Na hora. Num segundo depois, ele já tem lá qual é a reclamação, qual é o nome, qual é o número da nota fiscal, está tudinho lá para ele. E, para isso, ele tem que se cadastrar no PROCON, também é voluntário. E nós temos as 60 maiores empresas do Estado cadastradas no PROCON, recebem a carta de informação preliminar já eletronicamente, ou, se não tem, ela vai pelo correio. Outra forma que eu tenho de fazer é a reclamação direta. Então, é um caso que acontece todo dia, nós estamos cansados de ver aquela violação ao direito do consumidor. O doutor Pagan está cansado de julgar também, já foi para o JEC, já infinitas vezes. Não tem necessidade de eu pedir para o fornecedor... desculpa. Lá em cima, na carta de informação preliminar, essa carta vai para o fornecedor dizendo o seguinte: prezado senhor, veio alguém aqui no PROCON, um consumidor, e reclamou disso. No nosso entender, isso é uma violação ao direito do consumidor. Nós queremos que você explique o que aconteceu. E, para isso, você tem 10 dias de prazo, a partir do momento que você recebeu, para você dar a explicação para o PROCON. No segundo caso, aqui na reclamação direta, não. Eu já não preciso mais que ninguém me diga, porque ele me explique. Porque já teve tantos e tantos casos que pedir explicação seria, inclusive, até protelar um assunto do consumidor. Então, eu peço para abrir a reclamação direta. E eu tenho uma outra coisa também, que é encaminhamento à fiscalização. O consumidor pode ir lá e dizer o seguinte: olha, eu passei na loja X de calçado muito famosa, que está escrito que está tudo com 90% de desconto. E quando eu entrei, tinha só 3 pares, número 33, com 90% de desconto. Isto pode? Eu quero que a fiscalização vá lá. Aí nós dizemos, não, isso não pode, não. A nossa fiscalização vai lá, o senhor deixa por escrito. Então, ele também pode ir lá e reclamar para a fiscalização.
Bom, vamos voltar para cima. A carta de notificação é aquilo que eu falei. Notificação ao fornecedor, ele tem 10 dias para resposta. Ele respondendo, o consumidor volta ao PROCON para analisar a resposta. Se resolveu, ele sai feliz. Fala, oba, bacana, esse PROCON é bom mesmo, ele resolve. Então, o que a gente faz? Arquiva, morreu, terminou ali. Foi uma demanda que acabou ali na carta de investigação preliminar. Depois eu conto para vocês quanto que a gente resolve aí. Não resolveu. O que nós vamos ter que fazer? Abrir um processo administrativo. O que é abrir o processo administrativo? É esse mesmo que vocês abrem aqui no térreo do Paço. Exatamente igual. Vai ser aberto um processo administrativo. No processo administrativo, nós vamos marcar uma audiência. Ele tem mais uma chance de fazer acordo. Ele tem mais uma chance de não entrar no ranking. Então, ele vai para a audiência. O senhor está sendo chamado para daqui a tantos dias vir ao PROCON, comparecer com uma proposta de acordo, porque tem, já que não deu certo nessa primeira fase, vamos tentar na audiência. Tá? A audiência, se der acordo, a gente manda para acordo ou não acordo, se deu acordo. Se não deu acordo, nós vai lá, a gente vai dizer o seguinte, bom, o senhor só tem uma chance não. Ou o senhor esquece, deixa para lá, o que nós não aconselhamos, óbvio, porque nós somos um órgão de defesa do consumidor, orientamos o senhor a brigar por seus direitos, o senhor pode propor uma ação na justiça. Ou o senhor, então, nós vamos encaminhar o senhor, mas aqui nós não fazemos ação. E ele já pergunta para nós na hora. Ah, tá, moça, qual sala que eu vou? Normalmente o consumidor. E nós dizemos, não, aqui não. Nós vamos encaminhar você ou para a Defensoria Pública, ou para o Centro de Estágio da Univap, da Unip, aqui na nossa cidade, ou você vai procurar o seu advogado particular, que muitos também têm os seus advogados particulares, né? Aí, ele vai procurar e vai ajuizar a ação. Ou no JEC, com o doutor Pagan, doutora Elaine, no Juizado Especial Civil, depois o doutor Pagan explica direitinho, ou na Justiça Comum, ou na Justiça Federal. Esse é o caso de não deu acordo, né? Quando ele quer propor ação. Mas dentro, nós continuamos ainda um procedimento. Não deu acordo, não deu acordo, vai para decisão, aí nós temos um técnico que vai decidir se vai fazer parte do cadastro ou não. Aí a empresa pode apresentar recurso e depois nós vamos decidir, os nossos técnicos vão ver se o recurso era provido ou não. Tá? Por que a gente faz isso? Porque a partir daí, deste momento que teve um processo administrativo, o fornecedor vai figurar no ranking de reclamações fundamentadas, atendidas ou não atendidas. E anualmente nós publicamos todos esses fornecedores no boletim do município, que também, por sua vez, a Fundação PROCON publica do estado inteirinho para orientar os consumidores qual é a posição dos fornecedores no mercado de consumo. Então, na verdade, o fornecedor no PROCON, ele tem diversas oportunidades, mas mais especificamente duas. A primeira, quando ele recebe a carta de informação preliminar, e a segunda, quando ele é chamado para audiência de conciliação. No PROCON de São José dos Campos, eu tenho orgulho de dizer isso, a gente prepara cada vez mais os nossos funcionários e estagiários para fazer a conciliação. Agora, no começo de abril, nós vamos estar iniciando um novo curso de conciliação para preparar, para qualificar, para cada vez mais tentar convencer as empresas e as pessoas a fazerem os seus acordos. Para quê? Para dar conta de resolver a situação ali no PROCON. Por favor, o próximo. Está ficando cansativo demais? Posso continuar mais um pouquinho? Tá bem, obrigada. Bom, o ano de 2014, o número de audiências que nós fizemos foi de 5.161. Esse foi o número de audiências. O número de acordos que nós conseguimos foi de 53%. Começamos 2015, já estamos com 938 audiências realizadas. Agora, nós temos 3 salas. Então, o nosso objetivo é que a nossa sala não pare, que a gente tenha audiência. O nosso período de duração é de 40 minutos, para dar tempo, né, das pessoas discutirem bastante. Mas o nosso objetivo é começar às 8 da manhã e parar às 5 da tarde. Para quê? Para resolver rápido o problema do consumidor. O nosso prazo
para resolver um processo administrativo é 120 dias. No PROCON de São José, a gente tem conseguido resolver, felizmente, com orgulho também digo isso, num prazo de 60, no máximo 70 dias. A não ser que há algum acidente de percurso, mas, de maneira geral, é esse o prazo que a gente resolve. Objetivo, qual é o nosso objetivo? Qualificando o nosso pessoal, tendo mais condições, chegar ao final de 2015 com 60% de acordos. Claro que não depende só de nós, depende inclusive das parcerias que nós fizermos aqui, depende inclusive de como os fornecedores estarão nos mercados, depende evidentemente também de políticas nacionais e estaduais, que também visam proteger mais o consumidor, mas nós vislumbrando essa perspectiva é que a gente já ousa dizer que nós queremos chegar ao final de 2015 com 60% das pessoas que vão para as nossas audiências com acordo. Por favor, o próximo. Nossos números. Registros do ano de 2014. Olha quantas cartas de informações preliminares nós abrimos. 17.907. E olha quantas aberturas de reclamações diretas, como eu falei para vocês. Por favor. Abertura de reclamação direta, só 157. E abertura de carta de investigação preliminar, informação preliminar, 17.907. Esses dados eu já falei. Simples consulta. Quantas simples consultas foram registradas? 3.733. Extra PROCON, 933. Atendimento preliminar, que é aquele que eu falei para vocês, 414. Encaminhamento para fiscalização, 48. Total de registro, 23.257. Olha que beleza, gente, o tanto que o posto avançado CAC nos ajudou. Só aqui no CAC, nós registramos 2.000, nós atendemos 2.000, fizemos 2.822 atendimentos. Atividades de educação para o consumo, no ano de 2014 nós fizemos 20, que envolvem palestras, cursos, mutirões de audiências que nós preparamos, envolvendo aproximadamente 3.500 pessoas. Então, olha, nós fizemos palestras para os salões de beleza, os donos de salões de beleza da nossa cidade já não podem errar. Já não pode mais faltar a tabela de preço, que é direito do consumidor. Quando ele entrar no salão, ele já vê quanto cobra o corte de cabelo, quanto cobra as luzes, quanto cobra a escova, porque é direito do consumidor básico, direito à informação. Então, os nossos donos de salões de São José dos Campos já sabem, já não podem errar, já tem que estar preparados com a tabela de preço ali na porta. Nós fizemos palestras, quando eu falei de fornecedores, nós fizemos palestras para gerentes de supermercados, estão vendo? Quais são os principais problemas encontrados nos supermercados? Nós fizemos nas escolas. Pode ir, por favor. Realizamos nas escolas, está vendo? Para a juventude, que é muito importante. Plantão de informação dentro dos shoppings. Nós pedimos autorizações para o shopping e ficamos dentro do shopping orientando o lojista do shopping. Nós fizemos uma semana que eles podiam ir lá tirar informações conosco para não precisar errar, né? Mutirões de audiência, por favor. Pode passar. Passa, por favor. O PROCON municipal está sempre planejando medidas para evitar que o consumidor... Opa, volta aí que eu não sei o texto de cor. Não decorei, me desculpa. Para evitar que o consumidor seja aleijado nesse mercado de consumo, visando sempre a melhoria do atendimento com um olhar no futuro. Olha só, por que a gente colocou isso? Porque, assim, também é da nossa natureza, e é da natureza de quem mexe com o direito do consumidor, sempre querer mais, sempre pensar no amanhã, sempre ter proposta para o futuro, e não se contentar com aquilo que está sendo feito. Óbvio que nós estamos felizes com o nosso prédio novo, com a nossa possibilidade de atender melhor, com os nossos números, mas nós queremos mais. E tanto que nós queremos mais na defesa do consumidor, que hoje nós estamos aqui, porque nós estamos inaugurando uma nova fase, que já vem de algum tempo, que o doutor Pagan vai explicar mais
amiudamente, que é buscar parceria com tantos outros setores e tantos outros órgãos, como, por exemplo, o Juizado Especial Cível, que encurte o caminho do consumidor. Porque, como vocês viram, ele vai ao PROCON, ele retorna ao PROCON, depois ele procura o centro de estagiário, ou o seu advogado particular, ou a defensoria, e nós agora apresentaremos a vocês, daqui a pouco, pelo meu colega, que eu tive a honra de conhecer, de trabalhar esse tempo, Dr. Pagan, juiz do Juizado Especial Cível, que é um projeto para encurtar esse caminho e favorecer e proteger ainda mais o consumidor. E, para isso, a gente precisa do apoio dos vereadores, do apoio da Prefeitura, que tem nos dado todo o apoio, assim como esta casa, do apoio da população, e precisamos também de muita energia e capacidade de trabalho. De qualquer forma, e por toda forma, eu agradeço muito a vocês pela paciência de ver a nossa exposição. Espero ter contribuído para que a gente fortaleça o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o PROCON de São José dos Campos e o Juizado Especial Cível. Muitíssimo obrigada. Obrigado, doutora Cidinha do PROCON, pela explicação, pelo trabalho que o PROCON vem prestando à nossa cidade, e não só à nossa cidade, mas em toda a região. Eu estava compartilhando aqui com o doutor Pagan, vereadora Dulce Rita, Vossa Excelência, que é uma brigadora pelo consumidor também, vereador Dié, que teve a iniciativa aqui de trazer o PROCON para o CAC, muito importante. Eu estava compartilhando com ele, dizendo que o PROCON já se tornou-se uma referência, né? Você vai em algum lugar, o vereador Ciborgue já muito bem diz isso, que as pessoas já falam, olha, se não fizer o negócio certo, eu vou falar para o PROCON, já vou ligar para o PROCON. Isso é bom, que demonstra a credibilidade que o PROCON tem e o trabalho que o PROCON vem prestando. Doutor Pagan, Vossa Excelência, sinta-se à vontade para usar a nossa tribuna. Novamente, boa noite a todos, boa noite aos nossos caros vereadores que estão aqui na pessoa do nosso presidente Shakespeare, que eu quero cumprimentá-los. Gostaria também de cumprimentar todos os consumidores, que nós tivemos domingo, dia do consumidor, e eu faço na pessoa da doutora Cidinha, uma guerreira nessa causa específica, e gostaria também de cumprimentar a todas as pessoas que estão presentes, como também os telespectadores, para nós hoje falarmos um pouquinho de um projeto de integração entre o PROCON, ouvimos agora a importância desse órgão, e o Juizado Especial, que embora não seja um órgão de defesa do consumidor, é um órgão do Judiciário, está lá no artigo 98 da Constituição Federal, é um órgão que tem uma ligação, uma associação, um vínculo muito grande com o PROCON, porque praticamente 80% das causas que nós julgamos são originadas no PROCON. Então, eu vou falar rapidamente sobre o juizado, dar esse panorama a vocês, porque nós tivemos uma pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros, Cidinha, dizendo que o Juizado Especial perdia só para 2 outras instituições em termos de credibilidade. É uma vitrine, nós temos 80% de aprovação da população em relação, não só ao Judiciário, mas em relação às outras instituições também, o que para nós é um grande orgulho. E por que nós temos essa boa aceitação? Isso eu digo em caráter nacional. Porque o Juizado Especial é a justiça mais próxima do povo, é a justiça mais próxima do cidadão, é a justiça que se pretende ser mais rápida, mais célere, mais efetiva, aquela que dá efetivamente o direito ao cidadão. E por diversas vezes, nesses 15 anos que eu já atuo só no Juizado Especial, eu vejo a satisfação das pessoas quando saem de lá com uma sentença. A ideia do juizado é que o juiz dê a sentença lá na hora. Tem até um caráter didático importante, porque às vezes, muitas das vezes, a gente vê que a pessoa se sente com a alma lavada ouvindo a sentença do juiz, ou às vezes ao contrário também, quando tem um abuso do consumidor, o que é mais raro, mas pode acontecer, sai de lá também com a sensação de que a justiça não está para abusos, não está para excessos. Então, essa proximidade, ela tem duas características básicas. A primeira delas é o acesso gratuito ao juizado especial. Então, hoje nós sabemos, e isso está na Lei 9.099, que está fazendo 20 anos, ela é de 1995,
nós temos na lei a garantia de que até 20 salários mínimos o cidadão não precisa pagar nem custas e não precisa do advogado, da intermediação do advogado. Por isso, essa vinculação muito boa com o PROCON, porque ele já sai de lá orientado. Chegando ao judiciário, se tiver necessidade, haverá um advogado de plantão para prestar assistência a essa pessoa. Mas, em princípio, ela pode, por si própria, ou com um modelo na internet, ou com a ajuda dos funcionários do judiciário, ou com uma integração que nós temos muito grande, muito importante com as faculdades. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nós podemos acolher essa pessoa sem burocracia, com um pedido simples, de uma forma que às vezes eu já recebi e já julguei procedente uma sentença que se originou num papel normal, assim como a gente tem um papel escrito à mão, não é? Por quê? Porque o juiz simplesmente quer ouvir aquela pessoa, saber qual é o interesse, a pretensão dela, ouvir a outra parte e dar a sentença, dar a solução de uma forma definitiva. É importante que se diga que a sentença do juiz, do juizado, vale a mesma coisa de uma sentença da justiça comum, né? A gente só não diz que vale mais para não desprestigiar os nossos outros colegas que criam uma ciumeira. Mas a nossa sentença, por ser uma sentença que é proferida, via de regra, de uma forma mais rápida, ela pode inclusive ser levada ao cartório de protesto e lá gerar uma inscrição, uma execução, um protesto, e ela tem uma efetividade até maior, né? Então, o juizado, como eu disse a vocês, é um instrumento poderoso do consumidor, mas não só do consumidor, do cidadão também. E essa é a razão de estarmos aqui, Shakespeare. A razão de que nós estamos na casa do cidadão, na casa do povo, não é? Nós temos os 3 poderes constituídos, mas aqui é a proximidade maior que nós temos com o cidadão. E é importante que ele saiba que o juizado, a porta do juizado está aberta, e hoje nós estamos tentando trazer novas portas. É um sistema que nós importamos dos Estados Unidos, em que a gente chama de sistema multiportas, em que a pessoa consegue chegar ao judiciário ou consegue ter um atendimento da sua pretensão em diversas portas diferentes. A nossa ideia inicial com o nosso projeto é que a Câmara Municipal seja uma dessas portas, como também deve ser o PROCON, como a gente viu, a porta final chega ao judiciário, como a gente tem uma outra porta que a gente está criando, que foi criada recentemente, que são os Sejusques, um centro de cidadania onde a pessoa pode ser recebida também de modo informal, sem necessidade de um advogado, com um trabalho muito bonito e muito amplo de voluntários, com economia para a justiça, e ele é convidado ali a fazer ou uma conciliação, ou ter uma orientação, ou ser encaminhado, como disse a Cidinha, para a outra porta desse sistema maior, de tal forma a ele ter uma resposta para a pretensão dele. Nós vimos aí, e eu gostaria de contar, eu tenho certeza que eu próprio, como juiz, e sou consumidor também, é evidente, já usei a plataforma consumidor.gov. Acabei de fazer aqui uma proposta imediatamente aceita pelo Shakespeare para que a gente possa divulgar mais esse consumidor.gov. Hoje, o mundo é a internet. E a internet pode gerar conflitos, mas nós temos que utilizar a ferramenta da internet para que gere também soluções desses conflitos. E por que não divulgar aqui na TV Câmara, ou aqui nos painéis da própria casa, nós colocarmos alguns cartazes incentivando. Quero crer, aliás, eu tenho certeza que alguns dos próprios vereadores não conheciam essa plataforma, essa ferramenta que nós podemos contar como consumidor, antes de termos que nos deslocar lá ao PROCON ou antes de irmos à Justiça, e eu posso assegurar, porque eu participei do aprimoramento e da criação dessa ferramenta, que é uma ferramenta mais que útil. Ela tem um índice de solução muito grande, porque ela é monitorada pela Secretaria Nacional do Consumidor, a nossa secretária, a Juliana, lá em Brasília, que tem um trabalho maravilhoso em prol do consumidor. Então, é preciso dizer que nós temos aí uma série, nós estamos cada vez mais tentando aprimorar isso, uma série de formas de atendimento ao consumidor. O que está faltando? Integrar, criar uma sinergia, criar um aprimoramento desses órgãos, dessas instituições, e tentar, de alguma forma, aproximar não só o cidadão do PROCON, como também aproximar do Poder Judiciário, fazendo com que ele não tenha que se deslocar e fazendo com que esse calvário que nós chamamos,
que ele tem que seguir até que ele tenha a sentença do juiz, seja diminuído, seja minimizado, seja de alguma forma acelerado, de tal forma que nós possamos criar, e essa é uma parte do nosso projeto, uma via rápida para o consumidor. Casos mais simples, que já passaram pelo PROCON, em que ele já demandou algumas visitas, e isso lhe causou mais transtornos, né? A gente possa chegar ao juiz mais rápido, sem necessidade. Olha lá no finzinho, olha o calvário que ele já percorreu, quando ele chega lá no último item, lá que é o juizado especial, ou federal, ou o juizado especial civil. O consumidor já está extasiado. Vamos tentar recompor, reconstituir o caminho que o consumidor já passou para chegar ao judiciário, não ter a sentença, chegar ao judiciário. Ele teve um problema com o fornecedor de produto ou de serviço, foi até a loja, chegou na loja, recebeu uma resposta negativa, ligou para o SAC, o serviço de atendimento, foi atendido do jeito que vocês sabem como ele é atendido, com musiquinhas e transferências, etc. Não deu certo, às vezes ele até, com muita boa vontade, vai a uma agência reguladora tentar resolver o problema, não consegue. Vamos supor que ele não conheça essa ferramenta do consumidor.gov, ele vá diretamente ao PROCON. No PROCON ele tem um atendimento, depois do atendimento ele tem uma audiência de conciliação, depois da audiência de conciliação ele chega ao final para ouvir que não tem acordo ou saber que a empresa não compareceu, aí ele vai ser encaminhado à justiça. Na justiça hoje, como é que funciona no juizado? É isso que eu quero modificar, e isso que eu preciso do apoio dos vereadores e também do Poder Executivo, porque pasmem vocês, a maior resistência que eu estou tendo é no próprio judiciário, porque a gente quer acelerar e encontra resistência, às vezes, de colegas ou do próprio tribunal nessa burocracia, ou então numa ciumeira infundada, para que a gente possa acelerar. Depois de todo esse calvário, chega o consumidor e ele tem que contar com esse trabalho, que é um trabalho voluntário. Então, nós chamamos as faculdades para que ele passe primeiro por uma nova triagem, para que ele apresente os documentos. É elaborado o que a gente chama de pedido, alguns chamam de petição inicial. Depois dessa petição inicial, o juiz marca uma audiência de conciliação, depois ele marca, se não der certo essa audiência de conciliação, ele chega até o juiz. Quando ele chega ao juiz, ele só não xinga porque ele não quer ser preso por desacato. Mas a verdade é que ele já chega mais do que cansado, e com muita razão, com uma frustração muito grande nos órgãos institucionais, no Estado, e também com já desanimado em relação aos direitos que ele tem como consumidor. É com base nisso que muitas das vezes o juiz, inclusive falando desse calvário, desse suplício, desses transtornos, o juiz dá uma indenização moral à parte, porque sabe que durante todo esse tempo houve um descaso, uma resistência, e mais que uma resistência, uma desfaçatez de empresas que muitas das vezes não respeitam o direito do consumidor. Mas isso não é bom para a nossa democracia, isso não é bom para a nossa cidadania, porque nós precisamos de ferramentas mais ágeis, mais céleres, mais efetivas. A nossa ideia é que, depois desse caminho, que muitas das vezes esse caminho ele é parado em determinado momento, porque ele consegue uma solução, mas para aqueles casos, lembrem-se, 25 mil atendimentos. Desses 25 mil, quantos nos chegam? 4 mil atendimentos, 4 mil ações. Isso quer dizer que 20 mil aproximadamente reclamações, elas conseguiram ser resolvidas de alguma forma. Então já é, de alguma forma, um grande filtro, já é para o Poder Judiciário uma grande economia. O serviço, o trabalho do PROCON é algo a ser ressaltado, relevado, porque ele é muito importante como um instrumento de diminuição das demandas judiciais, que são muito caras. Mas a nossa ideia é que depois da audiência de conciliação, se a empresa não foi, ou se ela não apresentou o acordo, ela venha diretamente ao juiz, só mais um caminho da parte até o juiz, nas causas que permitirem, que autorizem isso. Mas eu quero crer que pelo menos metade dessas causas nós vamos conseguir, porque são aquelas causas de menor complexidade. De tal forma que ele saia de lá, no mesmo prédio, vocês sabem que agora o prédio do Fórum está ocupado pelo Sejusc, o PROCON está lá dentro e o Sejusc está ao lado, nós teremos estudantes que já vão redigir de imediato a petição inicial e o juiz não vai mais fazer uma audiência de conciliação, ele já vai ter uma pauta, que eu vou deixar lá um caderno com a minha pauta, com a minha agenda,
tanto a minha quanto a doutora Elaine, para que ele possa depois já ter a presença do juiz. Com isso, nós vamos, de alguma forma, conseguir reduzir esse transtorno, esse calvário, e dar uma efetividade maior, porque a gente sabe também que, se o caminho for mais rápido, as empresas vão começar a se mexer, e vão começar a resolver antes, porque elas sabem que o poder da caneta lá no juiz vai ser muito maior, elas vão começar a investir, e já estão investindo. Nós estamos fazendo diversos convênios com instituições financeiras, Banco do Brasil, Santander, Itaú, não só com elas, com Caixa Econômica também, empresas concessionárias, como a Bandeirantes, por exemplo. Nós temos também outras empresas que estão aderindo, porque estão percebendo que é muito mais caro tocar um processo até o final e ter uma sentença judicial do que investir, não só numa resolução amigável anterior, como também conseguir fidelizar ou recuperar, resgatar a credibilidade daquele consumidor. Então, hoje, nós estamos percebendo que a atuação do PROCON e também da Justiça com uma mão mais firme, mais forte, nós estamos tendo uma resposta, uma ressonância perante as próprias empresas, que estão passando a deixar de lado aquela ideia que eles falam de indústria do dano moral, porque se existe a indústria do dano moral, é porque também existe a indústria do mau serviço, do mau produto. Então, nós hoje estamos muito atentos, tanto a essa questão da indenização, como também tentando chamar essas pessoas, essas empresas, para fazer parte desses convênios e estabelecer programas de conciliação. As empresas telefônicas, eu havia me esquecido, também estão muito imbuídas nisso, e nós temos bons resultados. Esse site consumidor.gov é nada mais do que uma semente para que esses convênios sejam estabelecidos. Nós temos mais de 10 tribunais que já firmaram convênio com essa ferramenta eletrônica, a Secretaria Nacional do Consumidor, para, de alguma forma, conseguir evitar e minimizar essas demandas. No que a Câmara Municipal está envolvida nesses projetos. E eu quero dizer aqui que, depois de conversar com a Cidinha, esse projeto já é um pouco antigo, porque ele tinha a ver com a instalação da segunda vara e com a criação do Sejusc. Já faz uns 4 ou 5 anos que eu tenho falado nisso. E agora, com a instalação da segunda vara, eu disse, eu não tenho mais desculpas. Eu quero procurar a Câmara Municipal, também a Prefeitura Municipal, para apresentar esse projeto e, de alguma forma, tentar viabilizá-lo. Porque a Câmara Municipal, e eu quero dizer, como fui muito bem recebido, imediatamente recebido pelo presidente Shakespeare, pela vereadora Amélia também, quando nós fomos trazer essa ideia de fazer essa sinergia, essa integração, essa interface entre o PROCON e o juizado. Ora, a ideia é que o juizado não fique mais passivo apenas, esperando que a população venha até o judiciário. A ideia é que nós possamos, de alguma forma, diminuir esse caminho, esse trajeto. E, de alguma forma, também, olha, pessoal, vocês não sabem como o nosso consumidor, muitas das vezes, o nosso cliente, o jurisdicionado, é vulnerável e é hipossuficiente. Há casos em que ele deixa de ir à audiência porque não tem dinheiro para tomar o ônibus. Há casos que esse consumidor deixa de ter o seu direito viabilizado porque ele não consegue ou o transporte ou porque ele não tem um e-mail. Então, nós precisamos, de alguma forma, nos aproximar dessas pessoas para prestar um serviço mais acessível e, de alguma forma, mais célere e mais efetivo também. Qual é a nossa ideia? Que ainda é uma ideia, mas que ela está nascendo agora e que eu acho que ela tem grandes chances de ser viabilizada, porque ela já existe em outras comarcas, tanto do estado de São Paulo, quanto em outros estados da nossa federação. É que nós possamos ter um posto avançado do PROCON aqui, com um anexo do juizado, em determinados dias, porque nós precisamos de funcionários, mas nós podemos divulgar isso e fazer com que as pessoas saibam que, estando aqui, elas têm já diretamente um caminho para o judiciário, como nós temos postos avançados, por exemplo, nos aeroportos. E aquela reclamação que ela fez já vem direto ou para uma audiência de conciliação ou para uma audiência que vai iniciar o processo até chegar ao juiz. E uma outra ideia que nós tivemos, que também foi amplamente aceita pelo presidente Shakespeare, e que eu acho que é absolutamente viável, é que nós tenhamos a justiça, o juizado especial itinerante com a marca da Câmara Municipal. Então, como nós não podemos, teremos que estabelecer um convênio, eu acho que é absolutamente factível que nós tenhamos ou uma van, ou um carro um pouquinho maior. Tentei isso com as faculdades, nós podemos pensar até num patrocínio em relação a isso,
mas levar cada semana a um bairro específico, em especial as periferias, em especial aquelas onde o vereador tem o seu contato maior, para que nós possamos fazer não simplesmente um lugar onde vão criar demandas, mais que isso, que a gente faça um momento de educação ao consumidor, levando cartilha, levando orientação a ele, levando palestras eventualmente, como também, se não for possível isso, eventualmente aproximando determinada empresa que pode ter um problema regional, por exemplo, uma concessionária de serviço de água, por exemplo, tem um problema específico em um bairro que é muito longínquo, vamos chamar os prepostos dessa empresa, levar naquele dia para que nós possamos ter, eventualmente até mesmo com o auxílio das associações de bairro, e nós possamos fazer esse trabalho, não só de aproximação, como também de orientação e de educação ao consumidor. Eu acho que é plenamente viável, isso depende burocraticamente de um convênio, mas eu sei que nós vamos ter o respaldo do Tribunal de Justiça e nós, eventualmente, tenhamos que discutir como cada um vai colaborar com isso, com o funcionário, com a estrutura física e, eventualmente, fazer disso também um projeto piloto que pode se estender. Eu tenho dito que lá no Sejusc, não é, Cidinha, a gente precisa criar e fomentar também parcerias com as empresas privadas, que podem patrocinar, por exemplo, uma sala específica. Nós precisamos de uma reforma e sabemos que a Prefeitura Municipal não tem tanta verba para conseguir fazer a reforma que imaginamos. Mas a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que cuida desses centros, ela permite que façamos parcerias. E com a força da Câmara Municipal, com a força do Poder Judiciário e com a força do Poder Executivo, e nós vamos poder chegar às associações de comércio, associações de indústria e tentarmos viabilizar essa parceria. Eu vim aqui hoje, então, não apenas apresentar esse projeto a vocês, tentar convencê-los da viabilidade desse projeto, tentar convencê-los de que ele não só aproxima o Poder Judiciário, como também pode aproximar a Câmara Municipal e os demais poderes constituídos da população e para que a gente possa prestar um serviço melhor. Mas mais que isso, eu vim aqui hoje pedir a ajuda de vocês para que a gente possa ganhar força nesse projeto, romper os obstáculos e, mais que isso, promover a pacificação social que se faz quando se entrega a jurisdicional pela Justiça. Era isso, agradeço mais uma vez muito a colaboração de vocês, o carinho com que me receberam e a atenção com que me ouviram. Muito obrigado. Quero agradecer as palavras do doutor Marcos Alexandre Pagan, juiz da 2ª Vara do Juizado Civil de São José dos Campos. Obrigado à doutora Cidinha por esse tempo que vocês prestaram aqui, esses esclarecimentos, essa prestação de contas. E o mais bacana, trazendo novas ideias para uma nova parceria. E vocês podem ter certeza que pode contar com essa Câmara Municipal, com esses 21 vereadores que são comprometidos com essa cidade e também na causa do direito do consumidor, aí, que a gente vê que cada dia que passa a gente recebe muitas reclamações, mas tem o outro lado dizendo, eu fui no PROCON, fui bem atendido. Fui lá com o doutor Pagan e já, rapidinho, ele já me deu a solução, claro, a solução, e a população tem se sentido satisfeita, e os números estão aí para não mentir. Quem dera, vereador Dilermano Dié, se o judiciário tivesse a agilidade que tem a Justiça, a 2ª Vara juizada pela 2ª Vara Civil daqui de São José dos Campos, que é coordenada pelo Dr. Pagan, e também a agilidade que tem um PROCON. Isso é um sonho que, quem sabe, nós chegamos um dia, né, vereadora Amélia? Isso aí que nós estamos buscando. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Essa Câmara Municipal está sempre à disposição de vocês. Daqui a pouquinho retornaremos com a nossa sessão.